Olá, meus queridos e amados amigos e irmãos. Quero lhes saudar num bom dia, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de trazer uma breve palavra aos nossos corações, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 4, exclusivamente. Vamos ler esse versículo e depois vamos estar fazendo uma breve explanação. E então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar alguma ocasião ou culpa, porque ele era fiel e não se achava nele num vício nem culpa. Eita glória! Amém? Irmão, deu para entender aí? Esse homem de Deus que dedicava a sua vida a Deus, dedicava o seu tempo para Deus. Nunca houve em ocasião nenhuma Daniel dizendo que não tinha tempo para fazer a obra do Senhor. E você que conhece a palavra do Senhor, conhece essa história, vai ver que Daniel ele se distinguiu, ele era mais interessado do que os outros, ele prestava conta direitinho com o rei, nunca faltava nada, tudo era certo dentro da correção, tudo no limite, tudo no seu lugar. E aí causou uma certa inveja nos seus companheiros, que agora procuraram achar alguma culpa, alguma ocasião para poder acusar ele diante do rei. Mas quando você está firme na presença do Senhor, nada vai lhe tirar a concentração, nada vai lhe abalar. Mesmo que um pouco fique com dificuldade, mas lembre de uma coisa, que Deus está na sua frente para lhe ajudar a vencer todas as barreiras, toda dificuldade. Daniel teve dificuldade porque os que estavam do lado dele, que ele pensava que era amigo, foi os que lhe traíram, lhe apunhalaram pelas costas. Sempre vai haver pessoa desse tipo no nosso meio. Está do nosso lado, pensamos que são amigos, mas por trás estão nos apunhalando. Mas não se preocupe. Faça uma coisa, entregue a Deus essas pessoas e deixa Deus agir, deixa Deus fazer o seu trabalho, porque nós, das nossas mãos, nós não podemos fazer nada. A Bíblia fala que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça ela vem de Deus. Então deixa Deus agir. Aqueles que se levantaram contra você, aqueles que estão falando mal de você, que estão caluniando você, que estão querendo lhe desanimar, tirar da presença do Senhor, faça uma coisa: entregue nas mãos de Deus. Se você crê e confia nesse Deus que nós servimos, espera com paciência nele, que ele vai entrar na sua vida e vai agir na sua causa. Muito bem, aqui Daniel tinha algumas coisas na sua vida que lhe fazia um vencedor, que talvez já não estamos vendo mais isso hoje. Vamos falar aqui de aliança. Daniel, ele tinha pelo menos 5 alianças com Deus. 5. Mas aí você me pergunta, como 5 alianças com Deus? Vamos lá. A Bíblia diz que Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, no quarto que ele ficava, tinha uma janela voltada para Jerusalém. E a Bíblia nos diz que ele orava de frente daquela janela, apresentando o seu povo a Deus. Aqui nós concluímos que a primeira aliança que ele tinha era a aliança do amor. Ele tinha amor para com seus irmãos que tinham ficado em Jerusalém. Ele não sabia como estava passando por lá, mas ele sempre tinha aquele amor no seu coração de apresentar a Deus a causa dos seus irmãos,
para que Deus o abençoasse e suprisse as necessidades de seus irmãos que tinham ficado por lá. Então ele tinha a aliança do amor com Deus e com seus irmãos. A segunda aliança que ele tinha era a aliança da gratidão. Ele era grato a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dele. Todos os dias ele estava agradecendo a Deus. E a Bíblia diz que era 3 vezes ao dia que ele se punha de joelho a orar. Então ele tinha a aliança da gratidão. Ele era grato a Deus por tudo que Deus fazia na vida dele. E a terceira aliança era a aliança da comunhão. Ele tinha uma comunhão tremenda com Deus, pelo que Deus nunca deixava faltar nada para ele. Vocês vão ver a história do começo, que ele rejeitou aquele banquete do rei para não se contaminar. E o que aconteceu? A Bíblia diz que eles eram mais fortes do que os outros, mais bonitos, mais robustos, porque Deus cuidava. E Deus cuida até hoje, meus irmãos. Basta nós termos uma comunhão com Ele, uma ligação, uma aliança de comunhão com Ele. A quarta aliança era a aliança da fidelidade. Ele era fiel a Deus. Será que podemos encontrar fidelidade ainda hoje para com Deus? O povo tem sido realmente fiel a esse Deus tão maravilhoso, que nos dá tudo, providencia tudo para o seu povo. E quantas pessoas têm sido ingratas. Mas a quinta aliança que Daniel tinha é aquela aliança que vai subir para o céu. É aquela aliança do dom que não vai ficar aqui na terra, que vai subir. Eu acho que você já deve estar imaginando qual é o dom que vai subir, mas é esse mesmo. A aliança do louvor. Eita glória! Só o louvor vai subir. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, para vencermos, temos que ter essas qualidades de Daniel, essas alianças que ele tinha com Deus. Hoje não é diferente, hoje é a mesma coisa. Se nós tivermos a aliança catalogada com Deus, sempre seremos vencedores, sempre seremos vitoriosos, porque Deus está pronto para abençoar o seu povo. Deus está com a mão estendida para abençoar aquele que o procura. Nunca ele vai rejeitar aquele que vai à procura de ajuda com ele. Só que o ser humano, ele deixa Deus para último recurso. Deus fica em último lugar. Primeiramente ele procura os recursos humanos, os recursos materiais. Ele esquece que tem um que é acima de tudo isso. Não que você não possa ir atrás dos recursos humanos. Não é nada disso que eu estou dizendo, mas é porque Deus fica por último. E a Bíblia diz que Deus ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro lugar, ele não falou que é o último. Em primeiro lugar. Se buscarmos a Deus em primeiro lugar, colocar Deus na nossa frente em tudo, na primeiro lugar, aí ele vai suprir as outras necessidades que nós temos. Então, faça uma coisa. Comece desde agora a pôr em prática essas alianças que eu acabei de falar para você que Daniel tinha. O profeta Daniel tinha na sua vida. Comece a pôr em prática e faça a prova se a sua vida vai mudar ou não vai. Mas vai levantar aqueles que vai falar contra mim, não tem importância, meu irmão. O importante é você fazer a vontade de Deus, o importante é você louvar a Deus. Se Daniel fosse dar ouvido aos que estavam falando dele, ele não tinha obtido essa vitória, ele não tinha êxito, ele não tinha ganhado